Pessoal, estava devendo um vídeo sobre o lançamento de carga horária de coordenador de curso, tá? Então vamos lá. Eu fiz um lançamento aqui na planilha de um curso técnico de 3 semestres, técnico em vestuário. Então agora vamos lançar a coordenação de curso, tá? Então a gente vai fazer o lançamento mínimo necessário. Então a gente pode colocar, a gente começa aqui colocando o podemos colocar aqui admin, cargo administrativo, tá? Ou lançar o próprio nome do curso, que é o que fica mais interessante nesse caso. Tá? Então a gente vai saber aqui que é um coordenador deste curso aqui. E aí lança aqui na modalidade admin. Tá? Isso aqui é fundamental. Quando se lança admin, tá? Não conta nos indicadores dados de matrícula, mesmo que seja lançado. Mas a gente, de qualquer forma, não lança. Então aqui são 3 campos que tem que preencher. Curso, modalidade e fomento. Aqui tem que estar selecionado o próprio, senão também não vai considerar a carga horária. Claro que só lançamos o coordenador, né, quando a carga horária desse coordenador deva contar. Mesmo num curso que não é de oferta própria, como por exemplo a gente tem no Campus Florianópolis cursos da UAB, em que as nossas resoluções, regulamentações prevêem que a carga horária do coordenador seja computada na área, então mesmo que o curso seja aqui UAB, tá? Se tiver dentro da regulamentação, a gente deixa o coordenador do curso aqui como próprio, tá? Porque tem que computar a carga horária dele. Bom, lançou aqui próprio, não lança nada de carga horária aqui ainda, temos que lançar daí as turmas, né? Se esse curso já existe, lança as turmas cheias aqui, né, até o final. Se é o curso que vai entrar em implantação, né, a partir de 2020, lança a carga horária de coordenador a partir do momento que nós temos o curso, tá? Se o curso vai entrar em extinção, que seria um caso como esse aqui, por exemplo, ó, curso entrando em extinção. Então, quando se extinguir a última turma, também se extingue a coordenação, né? Essa a lógica. E aí vamos lançar a carga horária do coordenador. Eu ainda não lancei ela aqui, tá? Vamos primeiro analisar a situação que a gente tem na área aqui na aba cargas. Então, ó, tem 4 áreas lançadas aí, 2 áreas que são compartilhadas com outros cursos, por isso que a carga horária aqui tá baixa, e 2 áreas centrais, aqui costura e modelagem. Não é bem isso, um curso todo, né, mas é um pouco semelhante a concurso real, mas um pouco semelhante. Então vejam que essa área aqui tem 2 professores, essa aqui tem 1 professor. Então aqui esse professor, né, fica muito sobrecarregado, aqui a gente precisa fazer a contratação, né, de mais um docente, já desde o início, né? Ó, 24 horas, então desde... Bom, 2017 não dá para contratar, né? Para 2018 já demandaria a contratação de um docente. No caso da outra área, a gente já está no limite aqui, 16 horas, né? No limite do que a gente considera para a contratação. Então, se não houvesse a questão da coordenação de curso, não precisaria contratar, não demandaria, não justificaria a contratação de mais um professor. Até porque essas 2 áreas aqui, elas são afins, né? A formação é semelhante, ou às vezes até a mesma. Então, os professores desta área aqui poderiam dar aula nesta área também em alguma medida, equilibrando essas cargas horárias. Mas vamos considerar aqui, para efeitos de exemplo, que o coordenador obrigatoriamente tenha que ser dessa área aqui. Tá? Então, se a gente adicionar agora uma carga horária de coordenação, eu vou colocar aqui 120 horas, vejam que estourou o limite aqui dos 16, né? E a gente demandaria a contratação de mais um docente para ficar com a média abaixo, né, das 19, para cair para 16 ou menos. Não fica muito otimizado,
tá? Porque a gente tem duas áreas aqui com cargas horárias muito baixas ainda, né? Mas, vai lá, aqui, por exemplo, funciona o raciocínio. Agora, por que a gente lança a carga horária para o coordenador, né, para a função administrativa? Então, a carga horária que se lança aí não é a carga horária, essa carga horária de 120, não são as horas de coordenação de curso. Se o professor dá 8 horas de aula, mais 8 de preparação, 16, mais 2 de reunião, atendimento, 20, digamos que ele teria 20 horas de coordenação. Isso daria um total, multiplicado por 20 semanas, de 400 horas de atividade de coordenador de curso. Isso a gente lança no PSAD, mas a gente não lança assim na planilha, porque a lógica da planilha é registrar carga horária de aula. E aqui abre-se uma exceção para o lançamento de carga horária de coordenador de curso, por conta de que se a carga horária de coordenador de curso for lançada, essa média vai subir. Aliás, se eu não considerar a coordenação de curso, essa média aqui, ela está meio mentirosa. Porque um desses professores aqui, desses dois, sendo coordenador de curso, vai demandar que o outro docente assuma uma carga horária maior. E isso vai fazer com que a média da área, a média útil da área, digamos assim, extrapole os 19, ou extrapole os 16. Então, o lançamento que deve ser feito aqui é de quantas horas o restante dos professores da área devem assumir para compensar o coordenador de curso com uma carga horária de sala de aula menor, e mesmo assim a média ficar desses professores que não têm coordenação de curso ficar não acima de 16. Essa é a lógica. Então vejamos o seguinte, se o professor dá 8 horas de aula, o coordenador, desculpa, dá 8 horas de aula, considerando a referência de 16 para a contratação, outras 8 horas terão de ser distribuídas entre os outros professores da área. Então, essas 8 é que precisam ser consideradas. 8 vezes 20 daria aqui, então, 160. Vejam que no exemplo anterior eu usei aqui 120, né? Por que 120? Se o coordenador estiver dando 10 horas de aula, outras 6 horas precisarão ser distribuídas entre os outros professores da área. No caso aqui do exemplo, né, só tem mais um professor. Então, esse professor ficaria, né, com uma carga horária acima de 16. Então, 6 vezes 20 semanas dá 120 horas. Então, vamos ver como é que fica lá na cargas. Tá? Se eu lançar essas 120 horas, veja que extrapola, né, o limite de 16, justificando a contratação de mais um docente. Claro que, neste caso específico desse exemplo, como eu tenho aqui uma outra área que também é central no curso e que ainda permite, né, uma flexibilização aqui, uma flexibilidade da distribuição das aulas entre as áreas de costura e modelagem, tendo em vista que os professores costumam ter a mesma formação ou formação semelhante, a gente poderia, né, lançar a carga horária de coordenação na outra área. Tá? Então, em vez de lançar lá, vamos lançar aqui. Tá? Lançamos aqui e não aqui. Então, voltando aqui para cargas, né, vejam que não há mais a necessidade de contratação de um docente. Então, é assim que se faz o lançamento, tá, da carga horária de coordenação. Outra coisa importante é o seguinte, se o curso ele não tem uma... Vamos pegar um curso de integrado ao ensino médio, em que o coordenador possa vir das áreas propedêuticas. Não faz sentido lançar carga horária de coordenação para um curso desses,
Porque 2 anos vai ser o professor de biologia o coordenador. Outros 2 anos se elege o professor de matemática. Mais 2 anos se elege o professor de educação física. Outros 2 anos se elege o professor de eletrotécnica, ou aqui no caso, vestuário. Então, não faz muito sentido, aliás, não faz nenhum sentido lançar a carga horária de coordenação, porque isso não vai ter impacto no dimensionamento de docentes, tendo em vista que não dá para fazer a contratação por 2 anos, né? Só para aquele período em que a área tal está cedendo, né, parte da sua carga horária para um coordenador. Tá? Então, e também não adianta distribuir 10 horinhas pelas áreas todas do curso, porque isso não vai ter efeito nenhum na planilha para nenhum tipo de indicador. Ok? Então era isso.